Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler agora o versículo 6. Esse texto de Hebreus 11, 6 vai ser o texto base. Depois a gente vai estar meditando em outros versículos. Mas de início vamos ver aqui Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Então, irmãos, a gente vê aqui o seguinte, de início. Deus mesmo está se revelando a nós aqui por meio do seu Espírito Santo e nos dando uma informação muito importante a respeito do que é necessário para agradar a Deus. Muitas vezes a gente fica se perguntando na nossa vida: como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso alegrar o coração do Senhor? Será que Deus está satisfeito comigo? Será que Deus está feliz com a maneira como eu estou andando? Com a minha atitude de vida, com o meu coração? E aqui Deus mostra uma das coisas fundamentais na caminhada cristã. É a fé. A fé é extremamente necessária na vida do cristão. E por quê? Porque o próprio Deus diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem condições, não existe possibilidade nenhuma da gente agradar o coração de Deus se a gente não crer nele. É fundamental você ter fé em Deus. Parece uma coisa muito óbvia, e no decorrer da mensagem a gente vai ver que ter fé não é algo tão fácil assim quanto parece. Porque ter fé não é simplesmente só você acreditar de uma maneira vaga. Deus tem que ser real para você. Tem que ser uma fé que leve você a viver um relacionamento profundo com Deus. Algo que realmente vem e transforma a tua vida. É uma fé viva, é uma fé que te leva a um novo patamar, uma nova experiência com Deus. Não é aquele tipo de fé que muita gente diz ter por aí. Eu acredito em Deus, eu creio que Deus existe, eu acredito em Jesus, eu creio que Ele morreu na cruz. Só que essa fé não transforma a vida dessas pessoas. Elas continuam vivendo no pecado, continuam vivendo de uma maneira qualquer, não vivem em comunhão com Deus, em consagração, não têm um relacionamento com o Senhor. É uma fé morta, uma fé vazia, uma fé sem sentido. Não é esse tipo de fé que ele está falando aqui. Então, para agradar a Deus, é necessário ter fé. Porque ele mesmo diz aqui, no restante do versículo, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Isso é óbvio. Não é possível você se aproximar de Deus e não crer que Ele existe. Tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele abençoa, que Ele tem bênçãos, que Ele tem coisas para realizar na nossa vida, tem coisas maravilhosas para fazer, para nos dar, para fazer no nosso coração e através de nós. Isso é ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos voltar aqui um pouquinho na palavra de Deus, no mesmo livro de Hebreus, mas vamos voltar agora para o capítulo 3. Porque nós vamos nos deter um pouco nesse capítulo para meditar aqui a respeito de como viver uma vida de fé. Para que a gente possa aprender na prática como agradar a Deus. Hebreus capítulo 3, vamos ler primeiramente o versículo 12. No versículo 12, ele faz um alerta para nós. Olha só o que Deus diz aqui. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ele está dando um alerta para a igreja. Aqui o escritor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem foi, alguns acham que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo,
Nós não sabemos com certeza. Ele diz: tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado, ou seja, prestem atenção na vida de vocês. Fiquem vigilantes com relação a isso. E aí ele vai dizer qual o motivo do cuidado. Jamais aconteça de haver em vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O que a gente aprende aqui nesse versículo a respeito de fé? Que nós não podemos deixar, irmãos, nunca, que a incredulidade tome conta do nosso coração. O que é incredulidade? Incredulidade é o oposto da fé. Incredulidade é aquela atitude da pessoa que não crê em Deus, que não confia no Senhor, que não vive uma vida de fé, de confiança, de alguém que realmente tem no Senhor o seu porto seguro, aquele em quem ele confia, aquele para quem ele olha todos os dias da sua vida. Incredulidade é a ausência de fé. E ele mostra aqui que a incredulidade é fruto de um coração perverso. Aquela pessoa que é incrédula, que não tem fé realmente em Jesus, o coração dela é um coração perverso, ou seja, um coração mau. Um coração, consequentemente, que não agrada a Deus. É um coração que está cheio de maldade, de perversidade. Porque um coração incrédulo é o coração de uma pessoa que duvida de Deus, que não crê, que não confia, que tem desconfiança de Deus, que não se achega a Ele com fé. E ele diz no final do versículo que esse coração perverso de incredulidade nos afasta do Deus vivo. A incredulidade nos leva para longe de Deus. Quando você vive uma vida de fé, você está em plena comunhão com Deus. Você tem um relacionamento profundo, um relacionamento de amor, de amizade, de comunhão profunda com Deus. Mas se você deixar a incredulidade entrar no seu coração, o seu coração fica mau, perverso e você se afasta de Deus. Por quê? Justamente por causa do que a gente leu antes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não vigiar e deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração, a gente se afasta de Deus. Porque sem fé a gente não o agrada. E se a gente não o agrada, a gente perde a comunhão com Ele. A gente se afasta do Senhor. E a gente acaba sendo prejudicado na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada com o Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Esse alerta que ele faz aqui, nós nunca podemos achar que isso nunca pode acontecer conosco. Às vezes a gente pensa assim: eu já me converti, eu já coloquei a minha fé em Cristo, eu já sou salvo, eu já recebi uma nova vida. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Mas se a gente não tiver cuidado, o pecado ele vai tomando conta da nossa vida e ele vai gerando em nós incredulidade. E essa incredulidade vai nos afastando de Deus. A vida de fé que nós somos chamados a viver não é algo que acontece só no dia da nossa conversão. Aquele dia foi o início da nossa caminhada. Foi o dia em que a gente exerceu fé pela primeira vez. Mas é necessário, para que a gente chegue até o final, que a gente continue exercendo fé todos os dias da nossa vida. A gente não pode deixar que nada, nem ninguém, venha levar o nosso coração a duvidar do Senhor, a ser incrédulo, a se afastar da sua presença por causa de incredulidade. E se a gente não tiver cuidado, irmãos, a nossa carne, ela está sempre nos puxando para uma vida de incredulidade. Nós somos atraídos pela nossa natureza terrena todos os dias para ser incrédulos, para desconfiar de Deus, para não crer nele. Para crer nele e viver uma vida de fé, a gente precisa todos os dias tomar uma posição de crer e de confiar no Senhor. Agora que vem a grande questão que eu quero falar aqui, que vai ser a parte central dessa mensagem, que é como viver uma vida de fé. Será que é fácil viver uma vida de fé?
Será que é fácil confiar no Senhor todos os dias da sua vida, apesar de todas as circunstâncias da vida? Quando está tudo bem na nossa vida, é muito fácil ter fé. Geralmente ninguém tem dificuldade de acreditar em Deus no momento que tudo está muito bem, no momento que tudo está bem na sua família, no momento que tudo está bem no seu emprego, na igreja, na sociedade onde você vive, nos seus relacionamentos, tudo está caminhando muito bem, Deus está abençoando a sua vida no sentido material, emocional, espiritual. É muito fácil ter fé quando está tudo muito bem. Só que nós sabemos, irmãos, que a vida, ela não é um mar de rosas. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele nos alertou: se preparem, porque vocês vão ter momentos difíceis. E não são momentos que são um pouco difíceis, não. Todos nós passamos na vida por momentos muito difíceis, mas muito difíceis mesmo. Momentos esses que a nossa fé vai ser provada, a gente vai ser testado para ver se realmente a gente acredita em Deus. E aí nesse momento é que a gente realmente vai ter que manifestar fé, confiança no Senhor. No momento em que tudo tiver contrário, no momento em que as circunstâncias forem todas contrárias a nós, em que tudo estiver dizendo não, em que tudo estiver mostrando que aparentemente Deus não está ajudando, que parece que Deus não está resolvendo, que parece que Deus não está fazendo nada, que parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está calado, parece que os problemas não acabam, parece que só aumenta. E a gente fica naquela situação: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu não consigo suportar isso, eu não consigo mais aguentar essa dor, eu não consigo mais aguentar essa dificuldade, eu não consigo mais aguentar esse problema, essa luta. Senhor, eu estou a ponto de desistir, eu estou fraco. Muitos de nós vão chegar em momentos na vida que vão se sentir assim. E nesse momento, irmãos, a gente vai precisar mais do que nunca exercer fé, confiar no Senhor, acreditar em Deus. Esses momentos vão chegar. A grande questão é: você está preparado? Você está preparado para suportar esses momentos de aflição e mesmo assim continuar crendo em Deus, continuar crendo que Jesus é o teu Senhor e cuida da tua vida? Nós vamos ver aqui, eu vou mostrar alguns textos para vocês, falar de algumas coisas, e vou mostrar como muitas vezes não é fácil você exercer fé, porque as dificuldades da vida às vezes nos sufocam de tal maneira que parece que a única coisa que a gente pensa é em ser incrédulo, duvidar de Deus, em abandonar totalmente a confiança no Senhor. Vamos voltar um pouquinho no texto aqui e ler a partir do versículo 7 agora. É o mesmo capítulo 3 de Hebreus, a partir do versículo 7. Veja o que ele diz. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nesses versículos aqui do 7 ao 11, o escritor está relatando um pouco da história de Israel. Ele está usando a história de Israel como um exemplo que a gente não deve seguir. Foi um exemplo negativo, que a gente deve fazer exatamente o contrário. Nós conhecemos um pouco da história de Israel e nós sabemos que durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, o povo de Israel muitas vezes murmurou de Deus, reclamou.
Eles tentaram a Deus, como diz aqui o texto. O dia da tentação no deserto. Que tentação foi essa? Não foi uma tentação de Satanás. Essa tentação que está falando aqui foi o povo que tentou a Deus. Ou seja, testou, experimentou Deus. Colocou Deus à prova. Tipo assim, colocou Deus na parede. Como que dizendo, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai resolver, o Senhor não vai mudar a nossa situação aqui. Colocaram Deus à prova para ver se Deus ia fazer alguma coisa ou não. Estavam testando a Deus por meio de murmuração, reclamação, um monte de coisas no deserto. Ele diz aqui que foi o dia da provocação. Por quê? Porque eles provocaram Deus. Provocaram Deus com a sua falta de fé, com a sua incredulidade. E é interessante a gente entender uma coisa, irmãos. Essa travessia do povo de Israel no deserto é uma ilustração para nós. É uma ilustração para a nossa vida cristã. Porque aquela travessia deles no deserto, eles estavam saindo do Egito, da escravidão do Egito, estavam atravessando o deserto para poder chegar na terra prometida. Isso é uma ilustração da caminhada do cristão. Nós fomos libertos da escravidão, do pecado, de Satanás. Nós estamos agora numa trajetória rumo ao céu. Essa trajetória é como se fosse um deserto. Ela é cheia de dificuldades, de lutas, de tribulações, de coisas que vêm para testar a nossa fé. E Deus, Ele está conosco, nos guiando no deserto. Mas é necessário a gente confiar nele. É necessário a gente crer nele. Por quê? Porque o nosso objetivo não é permanecer no deserto. O nosso objetivo é chegar na terra prometida. Nós estamos numa caminhada difícil, dura, dolorosa, onde o caminho é estreito, é complicado, com o objetivo de chegar na Canaã celestial, na terra prometida que é a Nova Jerusalém no céu. Mas para chegar lá, nós temos que atravessar esse deserto. Não existe um outro caminho. Não tem como fazer um arrodeio por algum oásis. A gente vai ter que andar por esse caminho estreito, por esse deserto, para chegar nessa terra prometida. E a questão se a gente vai chegar lá ou não depende da nossa atitude. Depende da nossa atitude de fé. Esse povo aqui, na sua grande maioria, não entrou na terra prometida. Irmãos, de 2 milhões de pessoas que saíram, foram 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Sabe quantas pessoas daquela geração entraram na terra prometida? Vocês devem saber. 2 pessoas. Josué e Calebe. Só 2 pessoas entraram na terra prometida de 2 milhões de pessoas que saíram. Aqueles que entraram na terra foram os que nasceram no deserto, fora Josué e Calebe. Para você ver como é difícil. A caminhada não é fácil, irmãos. Eu lembro que existe um texto que Jesus disse assim: quando, pois, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Foi uma pergunta que Jesus fez. E que nós deveríamos responder e perguntar para nós mesmos. Será que quando Jesus voltar, Ele vai achar fé em mim? Porque Ele disse, quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai achar fé na terra? E Jesus mesmo disse que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Ou seja, o amor de quase todos vai esfriar. E isso está relacionado à fé. O amor vai esfriar por quê? Porque vai faltar fé, vai faltar confiança em Deus, relacionamento com Deus. Então as pessoas vão esfriando e vão abandonar Deus, vão abandonar Jesus, vão retroceder na caminhada. Irmãos, se você parar para olhar quantas pessoas que você conhece que começaram a caminhada com Cristo e agora estão no mundo, estão vivendo no pecado, ou estão frias dentro da igreja, não tem mais vontade de buscar a Deus, de servir ao Senhor. Muitos começam, irmãos, mas poucas pessoas terminam essa caminhada. Poucas pessoas terminam essa caminhada. Por isso que a gente deve
prestar atenção nesse exemplo de Israel. Eu quero aqui mostrar algumas coisas para vocês. Nós devemos ter fé, por exemplo, na provisão de Deus. No fato de Deus prover para nós todo o necessário na nossa vida. Às vezes, a gente fica pensando assim: eu já creio em Jesus, eu tenho Jesus na minha vida. Muitas pessoas dizem que creem em Jesus. E essa é a manifestação básica da fé. É você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e crer que Ele vai te levar para o céu. Mas lá em Romanos 8:32, eu vou ler aqui para vocês, diz assim. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja o que ele está dizendo aqui. Se Deus deu o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, no nosso lugar, você acha que Ele não vai dar graciosamente, ou seja, como um favor imerecido, todas as outras coisas que você precisa? O que eu queria refletir com vocês aqui antes de entrar especificamente na questão da fé? A gente diz às vezes que crê em Jesus, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador e crê que Ele vai nos levar para o céu. Só que na nossa vida diária, a gente não manifesta fé, não manifesta confiança em Deus. Se a gente diz que confia que Jesus é o nosso Salvador e vai nos levar para o céu, e isso é a coisa mais difícil que tem, é o maior milagre que existe, é a gente ser salvo e ser levado para o céu. E a gente diz que acredita que Jesus vai fazer isso por nós. E por que às vezes a gente duvida nas coisas menores da vida? Por que nas coisas que teoricamente são mais fáceis de acreditar, a gente duvida? Isso parece uma contradição, isso é uma contradição. Porque como é que eu creio que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor, mas eu duvido, por exemplo, como eu vou falar agora, que Jesus pode prover as minhas necessidades? Tem muita gente que é cristão, que diz que crê em Jesus, que diz que vai para o céu, que crê que Jesus está levando ele para o céu, que tem uma morada para ele no céu, mas não crê que ele vai dar o pão de cada dia para ele, que ele vai sustentá-lo todos os dias da sua vida. O povo de Israel está registrado lá em Êxodo, no capítulo 17, do versículo 1 ao 4. Se você quiser, pode olhar depois em casa. O povo de Israel murmurou por água numa cidade chamada Refidim. Como é que foi a história? O povo chegou nessa cidade e não tinha água. O povo começou a murmurar dizendo: Moisés, Deus nos trouxe para cá para nos matar de sede? Por que Ele não nos deixou no Egito? Nos trouxe para morrer de sede nesse deserto? O povo estava duvidando de quê aqui? Da provisão de Deus. De que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades de comida e de bebida. Houve um momento em que o povo de Israel também duvidou de Deus quando ficou lamentando por não comer carne, porque estavam com fome, queriam comer carne, estavam com saudade das carnes que eles comiam no Egito e queriam voltar para o Egito e disseram para Moisés: Moisés, você nos trouxe para cá para a gente morrer de fome? Por que não deixou a gente no Egito? Lá pelo menos a gente tinha carne para comer. E aí Deus ficou tão indignado que mandou carne para o povo comer. E depois mandou maná todos os dias no deserto. Mas o que a gente vê aqui? O povo de Israel não acreditou que Deus era poderoso para suprir as suas necessidades diárias, de comida, de água, de roupa, as coisas mais básicas da vida. E aí, irmãos, eu queria que a gente refletisse nisso no seguinte: nós dizemos que acreditamos em Jesus, que Ele é o nosso Senhor. E por que às vezes na nossa vida a gente não tem fé que Jesus cuida de nós nas nossas mais pequenas necessidades? Quantas vezes as pessoas ficam aflitas, mesmo dizendo que são cristãs,
dizendo coisas do tipo: será que amanhã vai ter comida na nossa casa? Será que a gente vai ter o que comer? Será que a gente vai ter o que vestir? Será que Deus vai suprir as nossas necessidades? Quantas pessoas que quando perdem um emprego ficam desesperadas porque acham que vão passar fome, porque acham que Deus não vai suprir as suas necessidades? Quantas pessoas que ficam aflitas dia após dia, preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas em ganhar dinheiro e mais dinheiro, porque acham que de alguma maneira pode faltar, porque Deus pode não suprir o que ela precisa. Quantas e quantas pessoas, irmãos, têm essa falta de fé tão básica? Falta de fé de que Deus é um Deus provedor, de que Deus providencia para nós o alimento. Para a gente que talvez esteja com comida na mesa e com água, é fácil ter fé que Deus vai suprir as nossas necessidades. Agora, se você estivesse passando fome, se você estivesse passando necessidade, será que você acreditaria realmente que Jesus poderia fazer um milagre de mandar comida para você, de mandar água, de mandar roupa, de suprir aquilo que você precisa cada dia, de suprir as suas necessidades? Nós temos que pensar sobre isso, irmãos. Será que a gente realmente crê que o Senhor é o nosso provedor, que Ele cuida de nós? Ou a gente vive preocupado com alimento, com roupa, com vestes, com dinheiro? Geralmente quem se preocupa demais com essas coisas, com bens materiais, com dinheiro, são pessoas que não têm muita fé no cuidado de Deus, porque elas querem suprir para elas com a sua própria força, porque elas têm medo de que de alguma maneira venha faltar. Tem pessoas que querem ganhar dinheiro e mais dinheiro e a sua poupança está engordando com milhares de reais a cada dia, porque a pessoa pensa assim: não pode ser que um dia venha faltar, então eu tenho que ganhar muito dinheiro. A pessoa, a mão dela é assim, nunca ajuda ninguém, nunca dá nada a ninguém, porque acha que pode faltar algum dia para ela. Quando vê um necessitado, ela pensa assim: não vou ajudar não, porque amanhã pode não ter para os meus filhos. Isso é falta de fé, irmãos. Falta de fé no cuidado de Deus. Porque Deus disse que supriria as nossas necessidades a cada dia. O povo de Israel não acreditava nisso. Você sabia, só para a gente entender um pouco melhor esse ponto, existem cristãos nesse momento agora, na Síria, por exemplo, que está vivendo uma guerra civil. Eu estava lendo uma reportagem numa revista sobre isso. Esses irmãos não têm o que comer, não têm o que beber, não têm nem casa para morar. Eles moram em acampamentos de pessoas que são refugiadas. E eles dependem de ofertas de outros irmãos para poder ter comida e água e roupa. Sabe, eu queria que a gente refletisse nisso. Se a gente estivesse numa situação dessa, graças a Deus a gente não está, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Se chegar uma perseguição aqui como chegou lá, do Estado Islâmico, como é que a gente reagiria? Será que a gente confiaria em Deus? Que Deus realmente é o nosso provedor? Mesmo que não tivesse nada no seu prato naquele dia para comer, para você beber, você ainda acreditaria que Deus poderia fazer um milagre e mandar uma cesta básica para a tua casa naquele dia para suprir as tuas necessidades? Ou será que naquele dia você perderia a fé em Cristo e diria: para que eu vou servir a Jesus? Jesus não cuida de mim, Jesus me abandonou, Jesus me esqueceu. Quantas pessoas, irmãos, tem muitos por aí, que abandonaram a fé em Cristo porque estão passando necessidades e dificuldades materiais, financeiras, e eles acham que por causa disso Jesus os abandonou. Mas eles não percebem que dia após dia Jesus está suprindo as suas necessidades, como Ele disse que faria. Quando Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer ver outro exemplo de como Israel não exerceu fé? Israel não exerceu fé na proteção e no cuidado de Deus. Lá em Êxodo 14, do 11 ao 14, tem um relato do povo
quando estava em frente ao Mar Vermelho. Naquele momento que o povo estava em frente ao Mar Vermelho e eles estavam vendo o exército de Faraó se aproximando, o povo se desesperou. O povo ficou aterrorizado. O povo começou a dizer para Moisés: Moisés, o que foi que você fez? Por que você nos trouxe para morrer nesse deserto? Foi por falta de túmulo, de sepulcro lá no Egito que você nos trouxe para cá? Para morrer aqui? E aí começaram a murmurar de Deus. Por quê? Porque eles duvidaram que Deus poderia protegê-los e cuidar da vida deles no meio das dificuldades e das lutas da vida. Às vezes a gente não está passando um momento assim, mas pare para se colocar no lugar daqueles israelitas. Às vezes a gente critica com muita facilidade o povo de Israel. A gente diz assim: aquele povo era muito incrédulo, aquele povo vivia murmurando. Mas eu queria que a gente refletisse no seguinte: se fosse você, irmão, que estivesse em frente a um mar e deserto dos lados, e atrás de você vindo um exército poderoso, chefiado por Faraó, você sabendo que aquele exército estava vindo para te destruir, para acabar com a sua vida, como é que você reagiria? Você conseguiria ficar calmo? Você conseguiria dizer: eu creio em Deus, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor é o meu protetor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele cuida da minha vida, eu sei que Ele vai cuidar de mim. De alguma maneira Ele vai cuidar de mim, Ele vai agir nessa situação. Será que você se desesperaria? Ou você confiaria que Deus cuida da tua vida, mesmo no meio de uma tribulação tão grande? No meio de uma grande perseguição? Se a gente for reparar, não é tão fácil exercer fé, irmãos. Fé é fácil de exercer, como eu disse no início, quando está tudo bem. Agora, quando as coisas vão mal, a nossa fé é provada. É nessa hora que realmente Deus quer ver se a gente crê nele de verdade. É quando tudo vai mal, quando parece que nada dá certo, quando parece que vão acabar conosco. Então o povo de Israel ficou desesperado. Então, irmãos, mais uma vez eu pergunto, a gente diz que acredita em Jesus e que crê nele como nosso Salvador, mas a gente crê que ele cuida de nós todos os dias da nossa vida, que ele pode nos proteger do mal, dos ataques do diabo, das investidas de Satanás, dos males e das violências desse mundo. Eu não estou nem dizendo que Deus sempre vai nos proteger das violências do mundo, porque nós sabemos que um cristão pode também sofrer assalto, pode sofrer uma agressão, pode sofrer perseguição, pode ser preso, pode morrer por causa da sua fé, mas isso não significa que Deus o abandonou, que Deus não cuidou dele. Isso não significa que ele foi abandonado. Isso apenas significa que chegou o momento de Deus recolher aquele servo para o céu. Já acabou o período dele aqui na terra, ele já cumpriu a sua missão e Deus agora recolheu aquele seu servo para morar com ele no céu. Mas eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Enquanto Deus tiver algo para realizar na nossa vida aqui e através de nós, você pode ter certeza, Deus ele é responsável por nós, Ele nos protege, Ele cuida das nossas vidas e Ele nos guarda de todo mal. Quantos cristãos, infelizmente por aí, vivem com medo de ladrão, vivem com medo de assassino, com medo de algum perseguidor, com medo de alguém fazer alguma coisa de mal com a sua família, com a sua vida, de alguém lhe dar um tiro, de alguém lhe dar uma facada, de alguém lhe roubar, de alguém saquear a sua casa. E aí eu fico me perguntando, onde está a nossa confiança em Deus? Será que nós não cremos que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que está no controle de todas as coisas, que sustenta tudo pela palavra do seu poder, que a nossa vida e a vida de todas as pessoas estão nas suas mãos? Nada nesse mundo acontece por acaso.
Nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. Não tem nem perigo de alguém fazer algum mal com você sem Deus permitir. Ninguém pode passar por cima de Deus, do anjo do Senhor que acampa ao teu redor e te ferir. Isso só vai acontecer, se Deus permitir. E se Deus permitir, Ele permite com algum propósito de trabalhar na nossa vida, de trabalhar no nosso caráter. Deus quer realizar alguma coisa. Mas nós precisamos crer, irmãos, que Deus cuida de nós, que Deus nos protege, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida não está nas mãos das outras pessoas, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nada acontece conosco nessa vida se Deus não permitir. Pode dormir tranquilo todos os dias da sua vida, pode andar na rua tranquilo, sem medo, sem temor, porque Deus está com você, meu. Deus habita dentro de você. Nada vai acontecer contigo se Deus não permitir. Agora, será que isso é a realidade de fé dos cristãos? Existem muitas pessoas que dizem que acreditam em Jesus, mas a sua vida é uma vida de pânico, de temor, de medo, de ansiedade, de preocupação com as coisas dessa vida. Nós devemos ter fé também nas promessas de Deus. O povo de Israel mostra lá em Números 13, 14, que na hora que o povo chegou na entrada da terra prometida, vocês devem lembrar da história, o que foi que aconteceu? Quando mandaram os espias, no meio dos espias estava Josué e Caleb, só Josué e Caleb acreditaram que o povo poderia entrar na terra. Os outros 10 espias não acreditaram e contaminaram o povo com a sua incredulidade, e o povo começou a chorar. O povo começou, irmãos, a ficar desesperado no deserto e dizendo para Moisés: Moisés, por que você nos trouxe para cá? Por que você nos trouxe para morrer aqui com os nossos filhos? Era melhor a gente ter ficado no Egito. Por que você nos trouxe para morrer nesse deserto? Porque eles não acreditaram que Deus poderia cumprir a sua promessa de levar eles para a terra prometida. Eles duvidaram da promessa de Deus. Eles acharam que os gigantes que haviam lá eram tão poderosos que iam vencê-los, que Deus não era capaz de vencer aqueles gigantes e aquelas cidades fortificadas. Eles duvidaram do poder de Deus, eles duvidaram de que Deus era poderoso para cumprir o que tinha dito que ia fazer. E aí nós devemos refletir na nossa vida também. Será que a gente crê realmente nas promessas de Deus? Deus, ele tem muitas promessas na nossa vida. Ele tem promessas gerais para o seu povo e ele tem promessas individuais para você. Coisas que ele quer realizar na tua vida, através de você, na tua família. Coisas que Deus já falou para você, que ele tem para ti, que ele quer fazer com você, que ele quer fazer através de você, o ministério que ele tem na tua vida, que ele quer realizar através de você. E aí vem a grande questão: nós cremos nessas promessas de Deus? Ou será que a gente duvida de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele falou? Interessante que muitos de nós, a gente diz que crê que Jesus pode nos levar para o céu, que Jesus pode nos levar para morar na Canaã celestial. Mas às vezes numa promessa terrena, a gente duvida de que Jesus possa cumprir. Às vezes Jesus disse algo para nós do tipo assim: olha, eu tenho um ministério na tua vida, eu vou te usar dessa maneira. E a gente pensa: não, eu não acredito que Jesus vai me usar dessa maneira, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. As circunstâncias estão todas contrárias, eu nunca vou conseguir exercer isso, eu nunca vou realizar isso. Não crê no poder de Deus, não crê na palavra de Deus. O Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Quando Ele diz que vai fazer uma coisa, Ele faz. Só que muitas vezes a gente duvida, a gente não acredita que o Senhor é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele disse que ia fazer. Às vezes Deus disse: olha, eu vou fazer isso na tua família, eu vou fazer isso na tua casa,
Eu vou fazer isso na tua vida profissional. Eu vou fazer isso no teu caráter. Eu vou te mudar dessa maneira. Eu vou te levar a ser uma pessoa assim. E a gente fica pensando, será mesmo? Será mesmo que Deus vai fazer isso? Isso é uma coisa tão difícil. Será mesmo que isso vai acontecer? Às vezes Deus falou, teu marido vai se converter, a tua esposa vai se converter, a tua família vai ser de Jesus. E você pensa, será mesmo? Meu marido é tão incrédulo, a minha esposa é tão incrédula. A gente duvida. Às vezes Deus disse, olha, a obra que eu tenho na tua vida é grande, você vai fazer grandes coisas. Eu vou te transformar dessa maneira, você vai ser um servo meu que vai ser assim, vai ser desse jeito. E você pensa, meu Deus, será que eu vou ser isso mesmo? Será que eu vou fazer isso? Eu sou uma pessoa cheia de tanta maldade, cheia de tanto pecado, será que realmente vai acontecer? E a gente duvida do que Deus disse que ia fazer. Isso é incredulidade, irmãos. Isso é falta de fé. E mais um tipo aqui de falta de fé. Fé no Deus vivo e verdadeiro. O povo de Israel, está lá registrado em Êxodo 32. Eles duvidaram, não creram no Deus vivo e verdadeiro e construíram um ídolo para adorar, um bezerro de ouro para poder adorar. E deixaram de seguir ao Deus verdadeiro e único. Esse tipo de fé é o tipo de fé mais fundamental que nós somos chamados a ter. Que é a fé realmente em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. E em tudo aquilo que Ele é. E aí vem uma coisa que eu quero pensar com vocês. Muitas pessoas no mundo hoje dizem que acreditam em Deus. Dizem que acreditam em Jesus. Agora, será que elas realmente creem no Deus verdadeiro? No Jesus verdadeiro? Ou será que elas estão crendo num ídolo, num bezerro de ouro, fabricado pela sua mente, fabricado pelo seu próprio coração? Meus irmãos, quantas pessoas nesse mundo hoje dizem que acreditam em Deus, mas a fé delas não é num Deus verdadeiro, não é no Deus verdadeiro, é num Deus falso, é num Deus feito de pau, de pedra, de gesso, ou num Deus que não corresponde ao Deus da Bíblia. Às vezes as pessoas criam um Deus conforme a sua mentalidade, conforme o que ela acha que Deus é. E ela começa a adorar esse Deus que ela mesma criou, mas ela não se volta para o Deus das Escrituras, da Bíblia. Quantas pessoas, por exemplo, só para a gente entender isso, creem num Deus que só é amor? Ah, Deus só é amor, Deus ama todo mundo, Deus vai salvar todo mundo, Deus vai perdoar todas as pessoas, Deus vai levar todo mundo para o céu, Deus nunca vai punir ninguém. Deus não é um Deus que exerce juízo, não, isso não é Deus, isso é coisa da cabeça dos homens, que os homens inventaram. Deus não é assim. Deus, ele nunca vai punir ninguém pelos seus pecados. O inferno não existe. Nós podemos viver de qualquer maneira, no pecado, não importa. No final das contas, Deus vai passar a mão na nossa cabeça e vai dizer assim, tá tudo bem, meu filho, você pode entrar no céu assim mesmo. Não importa se você viveu no pecado, eu sou um Deus bom e amoroso e eu vou te levar para o céu porque eu te amo. Tem muita gente que crê num Deus dessa maneira, só que esse não é o Deus verdadeiro. Isso é um ídolo. Isso é um Deus falso, fabricado pela mente das pessoas. Quantas pessoas que dizem que creem em Jesus, mas não é no Jesus verdadeiro, não é no Jesus da Bíblia. As pessoas às vezes dizem por aí que creem em Jesus, mas elas não creem que Jesus é Deus, não creem que Jesus é divino, acham que Jesus foi criado, que Jesus é uma criatura, que Jesus não tem o mesmo poder que o Pai, que Jesus não deve ser adorado. Acham que Jesus é um Deus inferior. Quantas pessoas acham que Jesus é um Jesus que só está preocupado em dar carro, em dar casa, em dar dinheiro, em levar as pessoas a ter sucesso, ter fama, a ter vitória? Esse não é o Jesus verdadeiro. Não foi para isso que Jesus nos salvou.
Quantas pessoas que pensam que Jesus é um Jesus que só quer resolver os nossos problemas, curar as nossas enfermidades. E Jesus faz isso, se Ele quiser. Só que Ele não faz só isso. Quais são as principais características de Jesus? Ele veio para salvar o homem do pecado. Ele veio para levar as pessoas para o céu, para levar as pessoas a viver uma vida de santidade, uma vida de mudança, uma vida de comunhão com Deus, uma vida renovada, uma vida plena de comunhão, seguindo a Jesus, servindo a Ele de todo o coração. Esse Jesus, muita gente nem conhece. Muita gente não crê nesse Jesus. Ela só crê em um Jesus que só quer abençoar suas vidas, dá muitas coisas para elas, mas não querem que elas sirvam, não quer que elas obedeçam, não quer que elas adorem, não quer nada. É um Jesus que só dá. O Jesus de muita gente é assim. É o Jesus que muita gente acredita é dessa maneira. Mas esse é o Jesus da Bíblia? Não é o Jesus da Bíblia. É um ídolo que as pessoas fabricam com a sua mente. Ou então alguém fabricou e disse para elas, olha, esse aqui é Jesus. Jesus é dessa maneira. Siga esse Jesus aqui. E muitas pessoas estão seguindo Jesus da maneira errada. Sem seguir o Jesus realmente da Bíblia. E por quê? Porque não conhecem a palavra, porque não conhecem a Bíblia. Porque não conhecem o Deus verdadeiro. Então, irmãos, eu quero finalizar lendo aqui a partir do versículo 13, quando diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o engano do pecado aqui? A incredulidade. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então olha só o que ele está dizendo aqui. A gente tem que guardar a confiança, a fé que a gente teve desde o início até o fim. E uma fé no sentido pleno. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja só como isso é sério, irmãos. O povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Deus ficou tão irado com eles por causa das suas constantes murmurações e falta de fé, que Deus deixou eles morrerem no deserto. Não deixou eles entrarem na terra prometida. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não crê no Senhor, nós não vamos entrar na terra prometida, que é a Canaã celestial. A gente vai morrer nesse deserto. Se a gente viver uma vida de murmuração, de reclamação, de incredulidade, que não confia em Deus, que não exerce fé no Deus verdadeiro da maneira correta, a gente vai perecer nesse deserto. Mas essa não é a vontade de Deus, irmãos. É por isso que Deus traz esse alerta na sua palavra, para que a gente a cada dia mais renove a nossa fé, para que a gente creia no Senhor, para que a gente continue olhando para Ele, não importa o que aconteça. A gente tem que ser igual a Abacuque, que disse assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, eu continuarei acreditando no Senhor, não importa o que aconteça. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu sirvo a Ele e vou servir todos os dias da minha vida. Mesmo que um dia chegue a estar uma espada no teu pescoço ou um revólver na tua cabeça e alguém dizendo, negue a Jesus, não negue, meu irmão. Não negue, continue crendo no Senhor até o fim, para você entrar nessa Canaã celestial.
Por que a incredulidade é um pecado tão grave, irmãos? É porque quando você age com incredulidade, você está duvidando do caráter de Deus, você está duvidando da bondade de Deus. É como se você estivesse dizendo assim: Deus, eu não acredito em Ti. Eu não confio que o Senhor pode prover o necessário para mim. Eu não confio que o Senhor pode me proteger. Eu não confio que o Senhor cuida de mim. Eu não confio que o Senhor vai cumprir Tuas promessas. Eu acho que o Senhor não tem caráter. Eu acho que o Senhor é um mentiroso. Eu acho que o Senhor não é fiel. Por isso que eu estou com medo, por isso que eu estou duvidando, porque eu não consigo acreditar em Ti. Quando a pessoa é incrédula, é isso que ela está dizendo para Deus. É claro que ela não fala isso para Deus. Mas com a atitude dela, é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo: Deus, eu não acredito no Senhor. Eu não confio no Teu caráter. Mas quando você tem fé, você está dizendo para Deus: Deus, eu acredito em Ti. Eu confio que Tu és fiel. Eu confio que o Senhor promete o que cumpre. Eu confio que Tu estás comigo. Eu confio que eu sou Teu filho, que eu sou Teu servo e que o Senhor vai me abençoar. Que o Senhor caminha comigo todos os dias da minha vida até o fim. Que não importa o que aconteça, ainda que eu não esteja Te vendo, ainda que eu não esteja Te ouvindo, ainda que tudo esteja contrário, eu acredito em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu creio que o Senhor vai mudar essa situação. Eu creio porque o Senhor é real. Eu entreguei a minha vida a Ti, eu creio no Senhor. Isso é fé, irmãos. E é esse tipo de fé que a gente precisa ter. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.